Quando a gente fala de tratamento do paciente que está com excesso de peso ou que está com IMC alto, a gente precisa pensar em 3 objetivos, tá? Perda de peso, sim. Melhora da saúde e qualidade de vida. Então, qualquer estratégia terapêutica que eu escolher, eu tenho que estar alinhado com esses 3 objetivos. Esses objetivos, eles aparecem tanto na diretriz europeia, quanto na diretriz brasileira, quanto na diretriz americana. Então, é importantíssimo a gente não utilizar uma estratégia que vai trazer algum tipo de malefício no que tange a saúde. Ah, mas perde muito peso. Sim, mas traz malefício para a saúde. Até semana passada, eu acho que tem uns 15 dias, eu fiz um post sobre shakes e que deu uma confusão no meu Instagram, que eu resolvi até tirar o post, porque existem... paciente que toma shake perde peso muito rápido? Alguns sim. Mas qual o dano metabólico que você faz para esse indivíduo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, pensando nos 3 objetivos centrais do tratamento, para a gente estar em consonância com as diretrizes clínicas, a gente precisa entender que existem fases do tratamento, tá? Então, seja um paciente, eu estou falando aqui com pessoas que buscam perda de peso ou são profissionais de saúde, se o paciente, ele busca o tratamento, tá? Vamos supor, com 100 quilos, precisa perder na cabeça dele 20, 30 quilos para chegar a um peso ideal. Eu tenho uma fase ativa do tratamento, eu tenho uma fase onde o paciente vai chegar quase que num platô, tá? Então, esse platô, que às vezes ele está numa dieta restritiva, se engajou numa prática de exercício físico, melhorou a crononutrição, enfim, o ritmo circadiano dele, e mesmo assim ele não consegue perder peso, tá? Esse é o tal do set point, é um peso, como se fosse um peso de adaptação. É igual aquele paciente, às vezes esse set point ele pode ser até mais alto, né? O paciente, ele às vezes está com... perde 5% do peso e fica ali com 95% e não consegue mais baixar, tem boa adesão, mexeu na microbiota, enfim, fez todas as estratégias e o peso, ele não consegue ter redução do peso. Então, a gente precisa entender que essa fase, existe toda uma adaptação metabólica, e se a gente não conhece a adaptação metabólica, a gente faz o estigma da obesidade. O paciente não está conseguindo aderir, ele não está seguindo a dieta. Então, o que a gente precisa entender é que essa fase existe. Todo paciente passa por ela, que é o momento que ele está com adesão, ele está seguindo o plano alimentar e ele não baixa o peso. Então, esse set point que a gente chama, né, como se fosse uma defesa do organismo. Se eu falar alguma coisa e vocês não entenderem, vocês me perguntem, tá? Então, é como se fosse uma defesa, um peso pré-determinado, como se fosse de preservação, do tipo, como se o corpo fosse ficar em inanição se ele baixasse mais, mesmo tendo uma reserva adiposa. Isso acontece, tem algumas justificativas, né? Então, quando o peso começa a baixar, e dependendo de alguns fatores que eu vou falar, o peso de set point, o paciente para de perder peso, e muitas vezes ele até fazendo tudo certinho, ele tenta controlar a fome e saciedade, respeita os sinais de comer intuitivo, faz a dieta calculada, faz o exercício físico, está ali, nota 10 no tratamento, mas ele sente mais fome às vezes do que ele sentia antes. Tá? O gasto energético dele diminui. Então, com o processo de perda de peso, é como se o corpo gerasse uma série de adaptações metabólicas que fossem contrárias ao processo de perda de peso. É incrível isso e a gente precisa estar incrível e ruim, mas é o que acontece. E a gente precisa explicar isso para o paciente, fazer essa literacia, porque senão o paciente ele vai em você achando que ele vai perder 20 quilos, vai fazer a dieta X, Y, Z e pronto. Ou às vezes com uma consulta ele acha que vai atingir o objetivo. E a gente precisa explicar isso, que tem as fases. E a segunda fase ela é tão importante quanto a fase ativa. A gente mostrar para ele que vai chegar uma fase que os hormônios deles vão estar... os hormônios, grelina, leptina, GLP-1, enfim, todos os hormônios vão estar no sentido ao contrário da restrição. Eles vão estar aumentando o apetite, eles vão estar diminuindo o gasto energético. E essas alterações a gente vai precisar driblar. Então, é importantíssimo que a gente entenda que restrição calórica implica em mudanças hormonais. Tudo bem? Não sei se ficou claro. Então, restrição calórica implica em mudança hormonal que
gera, essas mudanças hormonais, aumento de apetite e diminuição do gasto energético. Então, vou colocar aqui só uma questão que é importante da gente observar para poder driblar e baixar esse peso do set point, que é, primeiro, exercício físico de resistência. Claro, com o educador físico, não sou eu nutricionista que vou nunca prescrever isso, mas a gente precisa saber que essas estratégias existem, porque um músculo com menos, se utilizar pouco dele, né, um músculo mais sedentário, paciente mais sedentário, você vai ter menos estímulo da AMPK. Guarda esse nome, AMPK, eu já vou falar dessa proteína quinase, que tem uma ação importantíssima na flexibilidade metabólica. Bem, voltando ao set point. Então, um músculo com desuso, você diminui, na verdade, você garante o set point mais alto, um peso de set point, um peso maior. Outro ponto, privação do sono. Então, aquela pessoa que quer perder peso, está acordando muito, muito cedo para fazer exercício, dorme muito tarde, enfim, porque tem que fazer 1000 coisas de trabalho em casa. Essa privação do sono está provada que ela implica num set point de peso maior. E a nossa tarefa, quando esse set point chega, é a gente conseguir baixar o set point. Então, vamos lá, exercício, não sei se vocês estão anotando, exercício de resistência nesse momento, ou mudar a série, né, fazer uma nova adaptação, e para isso vai ter que fazer um outro tipo de exercício, né, junto com o educador físico, privação de sono, estresse. Então, muitas vezes, uma estratégia de mindfulness ou outras estratégias de manejo de estresse vão ser fundamentais para baixar cortisol, para melhorar essa sinalização hormonal. Tá? A disruptura do ritmo circadiano, com certeza, a gente já falou, e pedir para o clínico, conversar dependendo de quem, sua especialidade aqui, mas eu, como nutri, normalmente eu converso com o cardiologista, com o clínico, com o endócrino, até para entender as medicações que estão em uso. A gente sabe que existem várias medicações que podem contribuir até para o aumento do peso. Então, muitas vezes, nesse peso de set point, uma mudança, se possível, feita pelo profissional, né, pelo médico, mudança de medicação pode favorecer a redução desse set point. Tá? Em relação à alimentação, tem uma questão que é fundamental, que claro, aparece em todas as diretrizes, que para perder peso precisa ter restrição calórica, é óbvio. Tá? Ninguém discute isso, não existe nenhuma diretriz clínica que fale ao contrário, ou fale que tudo bem fazer comer intuitivo e seguir seus sinais de fome e saciedade, nenhuma diretriz fala isso. Tá? Não estou dizendo que a gente não pode estimular isso, mas se eu tenho um paciente que está com disruptura, está com alteração, tem uma alteração metabólica, com a perda de peso, e muda toda a parte, tá travando, pessoal? Ó, aqui não, que bom. E hoje que a Claro veio aqui em casa e aumentou o sinal da internet, eu estou com 200 GB, sei lá, de internet, está maravilhoso o meu sinal. Mas vamos lá. Eu acho muito complicado quando eu escuto assim, a nutrição tradicional calcula dieta, nutrição moderna ou qualquer outra coisa, trabalha com comer intuitivo, com comer com atenção plena. Então, o que as diretrizes clínicas, agora, por exemplo, que acabou de ser publicada o Guia Canadense, publicado dia 4 de agosto, ele fala em restrição calórica de acordo com a nutrição baseada em evidência. Né? Ele usa exatamente esse termo. Tá? E o que é a nutrição baseada em evidência? Você trabalhar com as evidências clínicas, a preferência do paciente, a prática clínica do profissional. Então, isso está com esse termo na diretriz canadense que acabou de ser publicada. Nenhuma diretriz fala em comer intuitivo, gente. Comer intuitivo é em associação. É aditivo, a gente vai trabalhar também. Agora, como que um paciente, que eu acabei de falar da teoria do set point, que tem as alterações metabólicas, alterações hormonais, os hormônios da fome estão lá em cima, você vai falar para ele respeitar os sinais de fome e saciedade. O que essa pessoa vai... Ela vai comer mais, ela está respeitando os sinais de fome e saciedade. Então, a gente tem que ter atenção que nesse momento, o set point, a gente precisa, não é só comportamento, a gente vai trabalhar comportamento sempre, mas a gente tem que ter a base clínica ali, que é o nosso desafio 1, né, D1 do nosso desafio, tá? Seguinte, então a gente está falando das estratégias assim. O
que a gente pode fazer, quando fala em relação à alimentação, é variar a estratégia em relação aos macronutrientes. Assim como o educador físico, nesse momento, ele precisa mudar o treino, a nutrição também tem que mudar a estratégia dietética. Então, um ponto muito importante não é chegar, eu passei primeira consulta, vou fazer jejum intermitente, vou fazer cetogênica, vou fazer excesso, sei lá, um monte de fitoquímico, vou dar suplemento. Não é isso, é a gente periodizar as estratégias, porque assim você diminui ou muda essa adaptação metabólica e vai diminuindo esse peso de set point, tá? E vocês podem me criticar, enfim, eu fiz uma mesa redonda no YouTube em meados de julho e tinham vários especialistas, né? Um endócrino, ele falou sobre medicação de obesidade e várias pessoas ficaram, ai, Anne, medicação de obesidade não, é melhor uma coisa natural. Gente, não é questão de ser natural ou não, a gente precisa ler as diretrizes clínicas, tá? Então, no momento de um peso com set point ainda alto, que você trabalhou todas as estratégias, se o paciente ainda está com dificuldade de perder peso e ele tem condições clínicas importantes, muitas vezes lançar mão de uma equipe multiprofissional e de uma droga anti-obesidade, ou enfim, da farmacoterapia para a obesidade, pode funcionar como excelente adjuvante. Então, a farmacoterapia ela não trata a obesidade, mas ela pode sim ser um adjuvante em alguns casos. Tudo bem? Então não tem que ter preconceito. Isso é o problema da estigmatização da obesidade. Da mesma forma que alguns profissionais acreditam, algumas pessoas, que o obeso é preguiçoso, porque o obeso é isso, porque o obeso é aquilo, é não aderente, a gente também fica falando, não, a obesidade não se trata com medicação. Você não vai tratar, não vai resolver a obesidade com a medicação, mas ela, tá? Quando a gente escalona o tratamento, né, ela tem sua indicação, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre, amanhã a gente vai falar sobre dieta ideal, tá? E quarta-feira eu quero falar um pouco sobre determinantes clínicos. É até uma das aulas da formação em emagrecimento e saúde, e a gente precisa aprender a avaliar de acordo, mais uma vez com as diretrizes, todos os aspectos para você poder tratar a causa da obesidade, o roots, né, que eles colocam. Porque senão a gente não vai fazer um bom tratamento se a gente, pesou, fez uma avaliação antropométrica maravilhosa, tem uma aparelho de bioimpedância mais moderno, fez calorimetria indireta, tá? Mas não adianta só você checar a antropometria, você tem que entender toda a história clínica desse paciente, tá? Para tratar de forma adequada. E a gente vai falar isso na quarta-feira e na quinta sobre follow-up, porque eu acho que é o mais importante, que às vezes a gente marca uma consulta e não marca as seguintes. Vamos voltar para o set point? Tá. Então, ficou claro a teoria do set point, pessoal? Então, é muito importante que fique claro, porque se a gente não sabe a teoria do set point, a gente não vai tratar. Porque tratar a obesidade implica em fase ativa e essa fase onde o peso chega nesse peso do set point. Que muitas vezes, outra dica bacana, então eu dei algumas aqui para quando esse peso chega, mas é você limitar com o paciente um peso de atenção. Até eu fiz uma live com a Ju, com a endocrinologista, com a Ju Garcia, ela fala sobre isso para o paciente. Ela seta um peso com o paciente de 2 quilos ou 3 quilos, dependendo do paciente. Se passar dessa faixa, para mais ou até para menos, para entrar em contato com o endócrino ou com o Nutri para avaliar outra estratégia, porque pode ser que existam adaptações metabólicas que está jogando o peso mais para cima um pouquinho de novo, tá? O pessoal que está chegando agora, eu vou fazer o possível, né? A gente sempre faz, para deixar a live salva. Não garanto, porque às vezes essa tecnologia, o Instagram fecha e eu perco, mas eu tenho conseguido salvar as lives. A minha ideia é deixar no IGTV, tá? E quem chegou depois também está tendo ainda o sorteio de uma vaga da formação em emagrecimento e saúde. Eu vou sortear logo depois que eu passar pela explicação da flexibilidade metabólica, tá bom? E mais um recado importante, essa semana toda, eu estou fazendo esse desafio, né, das lives e de alguns conteúdos complementares, de artigos científicos. Eu vou
dar alguns outros materiais para vocês, eu tenho enviado por e-mail, porque muitas pessoas no Instagram têm dificuldade de baixar material, né, porque não tem link, aí eu coloco o link na bio, enfim. Então, eu tenho mandado pelo e-mail ou pelo canal do Telegram, tá? Então, só para vocês não perderem nenhum conteúdo, planejei o desafio, tintim por tintim, para a gente poder, no final da semana, conseguirem, enfim, ter um atendimento de acordo com as mais recentes diretrizes e com um pouquinho da minha prática clínica, tá? Vamos lá, gente. Não recebeu, Stephanie? Manda um direct, que a gente manda pelo direct, qualquer coisa, tá? Ele foi enviado meio-dia, às vezes cai no spam. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui da teoria do 7 point. Ficou claro. Fiz bariátrica há 5 anos, tinha 60 quilos, emagreci 53 quilos. Não conheço emagrecer mais nada, porém estou com anemia profunda. Fabi, tem que procurar o seu endócrino, a equipe com quem você operou, para poder avaliar, né? Porque uma anemia importante, muitas vezes, inviabiliza um exercício e precisa, às vezes, pode até atrapalhar a perda de peso, porque você não tem uma troca gasosa adequada, enfim, então tem que procurar realmente o profissional. O Alex colocou aqui, o rodízio de estratégias aumenta a adesão, aumenta muito a adesão, tá? Até porque existe uma monotonia, muitas vezes cansa, e tem uma questão não só de adesão, porque tem aquele paciente que fala para você, cara, prescreve qualquer coisa que eu vou fazer, eu sou disciplinado, enfim, a gente escuta várias coisas no consultório, mas o rodízio de estratégias é importante para a resposta clínica mesmo. Então, tem estudos, por exemplo, com cetogênica, durante 8 semanas, seguidos de Med Diet, dieta do Mediterrâneo, seguido de cetogênica. Assim, você não traz prejuízo metabólico, né? Porque uma cetogênica, eu já escutei um paciente que fez cetogênica durante 1 ano. Aqui no chazinho. Você tem alteração metabólica, você gera disruptura de microbiota, de flora bacteriana, principalmente dependendo a cetogênica desse paciente. Então, não era, sei lá se era cetogênica, mas era uma dieta super carnívora, né? Porque quando a gente faz a cetogênica clássica, ela nem é tão hiperproteica, né? A gente precisa lançar mão de estratégias mais com base em gordura, né? Que é o que eu quero falar agora, que é a questão da flexibilidade metabólica. Então, a gente falou sobre 7 point. Vocês já ouviram falar nesse termo de flexibilidade metabólica? Vou contar para vocês, eu comecei a estudar flexibilidade metabólica no meu doutorado. Eu defendi o doutorado em 2007, 2008. Então, já vão aí 12, 13 anos. Eu estudei durante o doutorado. E a gente queria, na verdade, a gente nocauteava, fazer uma adaptação, uma mudança genética nos animais, e queria uma mudança no coração dos animais. Eu sempre trabalhei na parte de cardio-metabolismo, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado. E a gente queria entender se com essa alteração o animal conseguia, o coração dele conseguia mudar de substrato energético, sair da utilização de gordura e ir para carboidrato, né? Então, não sei se vocês sabem, mas o coração infartado, o coração normalmente ele utiliza muita gordura para metabolizar, ele tem muita mitocôndria, né, no tecido cardíaco, e no momento, por exemplo, de infarto agudo do miocárdio, a utilização da gordura cai muito e o coração passa a utilizar glicose. Enfim, tem várias adaptações e no doutorado eu estudei essa flexibilidade metabólica a nível cardíaco, né? E é importante que a gente entenda o que é o conceito de flexibilidade metabólica, tá? E entender a questão, principalmente, da flexibilidade metabólica do tecido adiposo. Porque o que a gente quer? Que o tecido adiposo do nosso paciente, que visa emagrecimento, ele oxide primariamente gordura. Então, a gente precisa garantir essa mudança de substrato. Porque esse paciente está o dia todo consumindo glicose, por exemplo, açúcar, carboidratos refinados, você acaba tendo um estímulo muito grande de produção e secreção de insulina. E a insulina, ela é um dos hormônios que bloqueia a lipólise. Ela diminui uma moeda energética muito grande, né, um marcador energético muito grande, que é o AMPK. Tá? Então, o AMPK que é uma proteína quinase ativada pelo AMP. Ou seja, a AMP lembra ATP, ADP e AMP.
Lembra disso, das moedas energéticas? Lá de bioquímica, né? Quem é meu aluno do curso de bioquímica escutou, eu falei sobre isso. Então, o AMP é uma proteína quinase ativada pelo AMP. Quando que a gente tem AMP alto? Quando a gente está estimulando processos catabólicos. Então, a gente tem que manter essa insulina baixa para garantir que ocorra a utilização de lipídio como fonte energética principal. Tudo bem? Porque glicose, mal bem, a gente está recebendo, se a gente está comendo ali 6 vezes ao dia, uma fonte de carboidrato, eu vou estar continuamente, principalmente carboidratos de alto índice glicêmico, produzindo insulina. E se eu estou produzindo insulina, eu bloqueio a via do AMPK. Então, lembra dessa proteína quinase ativada pelo AMP. Porque a gente vai precisar usar estratégias para garantir o aumento da AMPK. Tá? Vocês sabem quais são as principais estratégias para ativar a AMPK? Além de controlar o carboidrato simples da dieta? Então, tem uma das estratégias até, depois eu vou ver se eu consigo girar aqui a tela e mostrar para vocês no computador. Foi publicado agora, 6 de julho, uma matéria alguns artigos, né? Mas teve um artigo bem legal publicado na Nature falando sobre os efeitos metabólicos do exercício físico, né? Claro, não é exatamente a minha especialidade, mas como eu fiz a minha certificação em medicina do estilo de vida e estudei, né, muito sobre exercício, sobre sono, eu gosto muito de ler sobre o assunto, e nessa publicação ela traz de forma muito clara que o exercício físico é um dos principais fatores que estimula a MPK. Quando a gente fala em MPK, eu não estou falando do exercício físico só como enfim, que andar na lagoa, andar na praia, ou seja lá onde for, gasta 100 calorias. Não, o exercício físico estimula a MPK e você faz esse switch metabólico, você garante essa utilização de gordura como um dos substratos. Lógico que não é só o exercício, porque se eu tenho um exercício físico associado de uma dieta hiperglicídica, rica em carboidrato simples, quando eu estou falando de hiperglicídica, não é um carboidrato complexo, né? Eu estou falando aqui de açúcar, xarope de frutose, até mesmo, vou até dar uma cutucada aqui, porque eu tô ganhando um rótulo que eu não quero ganhar rótulos, mas cada dia que passa eu ganho mais um rótulo de que eu sou uma nutricionista plant-based, e eu não gosto desses rótulos, né? Mas a própria alimentação, muitas vezes vegana, que não saudável, ela é rica em produtos veganos muito industrializados, que nem todos os produtos veganos são super naturais, né? Vocês estão carecas de saber disso, que já assistiram alguma palestra minha. Não sou contra, acho que ser vegano, ser vegetariano, tudo é questão de escolha, preferência, enfim, não sou eu que vou dar pitaco. Agora, um veganismo não saudável, cheio de alimento ultraprocessado, você aumenta o xarope de frutose e você não está estimulando seu MPK, não. Então, a gente tem que entender que padrão alimentar junto do exercício vai ser muito importante. Então, lembrem sempre que o exercício físico, ele é uma das principais formas de estimular a MPK, tá? E no paciente obeso, né, se vocês olharem, jogarem no PubMed, obesity e MPK, o paciente obeso, ele tem baixa de MPK. Então, ele tem dificuldade de oxidar gordura, tá? O paciente obeso tem baixa de MPK, ele tem dificuldade de oxidar gordura. Então, se você não atrela estratégias para ajudar esse paciente obeso a oxidar essa gordura, porque não é só colocar ele em restrição, ele vai fazer restrição, mas você vai ter que tomar uma série de cuidados no que tange não só a realização de exercício físico, né? E o exercício físico ele vai ter essa vantagem de aumentar o MPK do paciente obeso, ou seja, favorecendo todo o metabolismo do paciente. E não só isso, o exercício, num curto período de tempo, não é o dia inteiro, até porque senão traria malefícios para o paciente, ele aumenta, ele melhora a ação das catecolaminas. E o paciente obeso, ele tem resistência às catecolaminas. E as catecolaminas, elas são importantíssimas para estimular a lipólise. Então, a gente tem que parar, assim, eu escuto muita gente, o paciente que precisa perder peso, foca na dieta. Gente, a gente tem que parar com isso. O exercício físico, lógico, você vai avaliar a prontidão de mudança, você vai ver, você não precisa dar uma enxurrada de informação para o paciente, mas o exercício físico, ele tem várias, que é o que vai além, beyond
das calorias gastas, entendeu? A gente precisa entender que metabolicamente, por isso essa live de bases clínicas, porque eu vejo o pessoal dando pitaco por aí de faz isso, faz aquilo, e na verdade, cadê a base clínica, né? E a gente precisa, não pode deixar a bioquímica de lado, a gente precisa estar com bastante clareza sobre o que estimula a lipólise, porque a gente não quer perda de peso, a gente quer perda de gordura corporal. Claro que no início de perda de peso, muitas vezes o paciente perde gordura e perde um pouco de músculo também. Tá? Então, tranquilo, gente? Tô indo muito rápido? Que eu só vou falando dos mecanismos, só falamos de exercício físico, tá? Então, mais uma vez, o que é a teoria da flexibilidade metabólica? Tá? Eu mandei um artigo que fala um pouco sobre os macronutrientes, publicado na Nature também hoje não, publicado já tem um tempo, enfim, deve ter um ano, que fala sobre a utilização de diferentes substratos, né? Então, flexibilidade metabólica, o conceito, né? É a habilidade de um organismo responder ou adaptar-se de acordo com as demandas energéticas, conseguindo metabolizar carboidratos e lipídios, tá? Então, a moeda importante, vocês lembrarem, é MPK, e o paciente obeso tem baixa dessa molécula, e a gente precisa utilizar estratégias clínicas para aumentar o MPK. Tá? Então, falamos do exercício, eu falei aqui, claro, da restrição, de alguma forma, do carboidrato simples. Então, até mesmo se a gente come toda hora alguma coisa, eu estou toda hora secretando insulina. Então, existe uma estratégia, que eu vou falar um pouquinho mais dela na live de amanhã, que é sobre o Time Restricted Feeding, né, que é comer em um intervalo de tempo menor. Então, você prolonga o período de jejum e você diminui, nesse momento, a secreção de insulina. Isso você aumenta a MPK. Tá? Então, o Time Restricted Feeding pode ajudar a diminuir. Você não precisa de tantas refeições por dia. Põe 3 refeições. Não precisa de 6. É até mais fácil de calcular a dieta do paciente. Essa história do paciente comer toda hora, isso aumenta a fome, aumenta a ansiedade. Ele fica toda hora pensando em comida. Minimiza. Põe o café da manhã, almoço e jantar. E se der para ele jantar... Ups, minha luz. Estou me mexendo muito. Se der para ele jantar cedo, melhor ainda. Põe um jantar 5 horas, 6 horas. Ainda mais agora na quarentena, uma excelente estratégia. Tá? E em relação à alimentação? Então, restrição de carboidrato simples. Sabe o que estimula a MPK? E que aquela famosa dieta cetogênica, cheia de alimentos de origem animal, não tem? Alguém chuta aqui? Qual é? O nutriente ou não nutriente que estimula a MPK. E às vezes a gente esquece de incluir na dieta do paciente que precisa perder peso, porque a gente fica com foco nas calorias ou com foco em tirar pão normal e colocar pão integral. Polifenóis, fitoquímicos. Tá? Então, que estão flavonoides. Depois eu passo falar das fibras, as fibras conferem uma saciedade incrível, mas o que estimula a MPK são os fitoquímicos, estímulo direto. Tá? Então, fitoquímicos ou flavonoides, vou colocar aqui o exemplo da curcumina, berberina, resveratrol, podendo ser fontes alimentares, não precisa ser de suplementação. É fundamental que os antioxidantes, perfeito. A gente precisa incluir. E tem um grupo de alimentos enfim, que cada vez eu falo mais nas consultas de perda de peso, e às vezes o paciente fica até meio me olhando assim, por que você está falando sobre isso? Né? As pessoas só querem me restringir comida, que é incluir especiarias e ervas, né? As especiarias e as ervas aromáticas, elas conferem naturalmente um pool gigante de fitoquímicos. E esses fitoquímicos eles têm ação direta em aumentar a MPK. Lembra, MPK, o paciente obeso tem muito baixo, e para aumentar essa MPK, exercício físico, fitoquímico, controle de carboidrato, estratégias cíclicas. Tá? Então, eu gasto um período, quais seriam as quantidades? Eu vou te dizer assim, é difícil às vezes a gente quantificar, tá? Nos cursos eu tenho uma tabelinha de polifenóis, então usar a própria canela, o cardamomo, manjericão, manjerona, orégano. Eu tenho uma tabela que eu quantifico, né, o teor de polifenóis, porque nas tabelas tradicionais, como não são não nutrientes, a gente não tem disponível, mas eu usava, né? Hoje eu acabo utilizando muito mais minhas planilhas de Excel mesmo para cálculo de dieta.
mas quando eu faço as pesquisas, né, no Instituto de Cardiologia, a gente utiliza um programa chamado Food Processor. É um programa americano que a gente podia usar para consultório, mas eu utilizo principalmente em pesquisa, e ele me permite calcular a quantidade de polifenóis. Então, ali eu extraí algumas informações, na tabela da USDA também tem, e coloquei dentro da tabela da formação em emagrecimento e saúde, tá? E ali você consegue quantificar. Mas, assim, você com uma alimentação à base de vegetais, aí eu rotulada com rótulos de plant-based, mas uma alimentação à base de vegetais, a gente consegue, às vezes, em uma refeição, atingir 1.000 miligramas de polifenóis, que é uma coisa incrível. Isso a gente... eu estou falando aqui da MPK, de uma moedinha, mas entendendo que esses fitoquímicos eles têm ação direta em toda a flora bacteriana, né, por outras vias, e que são fundamentais quando a gente pensa em perder de peso, bem como as fibras, tá? Os chás, o próprio gengibre, a cúrcuma, né, o suco de uva integral, o açafrão, perfeito, todos que vocês estão colocando aqui. Os chás, assim, você pode usar vários chás, um chá de erva doce, um chá de gengibre, um chá de limão, um chá de canela, um chá de maçã, enfim. Então, assim, a gente tem que lançar mão, a gente acaba não calculando isso. E eu nem digo que você precise calcular exatamente quanto de polifenol você tá dando, mas você tem que incluir esses polifenóis em todas as refeições. As berries são muito ricas, o morango, que está na época agora. Então, enfim, então tem uma gama gigante e seria uma forma da gente tá aumentando a MPK. Tem uma outra forma que eu vou falar, mas assim, acho que todo mundo já sabe, que é a dieta cetogênica. Ela estimula, né, a dieta cetogênica, uma das principais. Tranquilo? Alecrim, chocolate amargo, obrigada, Cibele. Chocolate amargo, perfeito. Então, mas é amargo, não é amarguinho, não. É 70%, 80%, 90%. É o cacau, né? O cacau que vai te dar, tá? Eu sempre me apresento como nutricionista clínica. Lívia, obrigada, porque eu acho uma confusão esse negócio de nutricionista comportamental, nutricionista funcional, nutricionista ortomolecular. Cara, eu sou nutricionista clínica. E, sei lá, eu ouvi alguém falando de falência na nutrição clínica, um negócio apareceu na propaganda no Instagram para mim. Gente, nutrição clínica, para mim, é a única nutrição que, dentro da clínica que existe. As outras não são reconhecidas como especialidades, né? Então, acho que a gente tem que lançar mão. Já viu algum function dietitian? Eu nunca vi, é nutricionista, em qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente tem que ter mais cuidado com essas terminologias, porque, às vezes, tem o momento do modismo e tem quando o modismo cai, né? E aí vem outro modismo e aí perde a graça ser ortomolecular, perde a graça ser funcional, perde a graça, né? Eu acho que a gente tem que lançar mão das estratégias clínicas, até porque você pega, como eu falei, o guia canadense de tratamento da obesidade, ele fala qual é a estratégia nutricional? É a nutrição baseada em evidência. Evidence-based nutrition. É exatamente esse termo. Ele não fala, aplica a nutrição funcional, aplica a nutrição ortomolecular, não, aplica a nutrição baseada em evidência. Tá? Eu vou printar de novo o guideline, a diretriz canadense que saiu agora, e vou mostrar para vocês. Então, assim, ou a gente trabalha em consonância com as diretrizes, ou cara, tem vida curta, né? E as diretrizes têm vida longa, porque é elas que estão norteando. Não estou dizendo que eu vou pegar aquele dali e vou colocar tudo na prática, mas elas norteiam a nossa prática. Tá? Ela tem uma robustez, um grau de evidência mais forte, né? Então a gente tem que sempre lançar mão. E eu também eu até uso no meu consultório, no Anibelo, nutrição baseada em evidência. E é engraçado que às vezes eu me arrependo. Eu falo, para que eu coloquei isso? Porque o paciente entra, né? Às vezes, o que é nutrição baseada em evidência? Quando é encaminhado por médico, né? Quando são os médicos, eles nem perguntam, enfim, já sabem qual é a definição, né? Mas voltando à questão do estímulo MPK, eu queria falar a última. Então, olha aqui, a Vera, tem uma galera da comportamental que está pregando a falência da nutrição clínica. Gente, não existe. E a questão do comportamento, mais uma vez, você lê a diretriz, o comportamento é aliado. Não compete, não é política, que é uma coisa ou é outra, não. Você fala de tratamento da obesidade, pessoal, é um tratamento multimodal. Não deixe de assistir a live de amanhã e de quarta. Na quarta-feira eu vou falar sobre determinantes clínicos, tá? Então, não tem como, porque é aditivo, uma doença complexa como a obesidade, como você vai tratar com uma medida isolada?
Então, assim, é uma falta de responsabilidade, é uma falta de ética, é uma falta de cuidado com, enfim, em estar transmitindo. Acho que a gente tem que usar as mídias sociais a favor assim, da saúde das pessoas e não contra, né? Se eu estou estimulando um negócio que é antiético, deveria, sei lá, ser banido, enfim, mas que bom que vocês estão aqui e a gente compartilha das mesmas opiniões. Está enviesado, né? Porque o pessoal que está aqui, enfim, me segue, compartilha das minhas opiniões, talvez em outro lugar vai estar com outra história, né? Mas só para falar da cetogênica e a gente fazer o sorteio, que eu sei que tem uma galera que está animada para o sorteio da formação, porque modéstia à parte é um curso, e hoje eu gravei algumas aulas, ele é muito delícia, assim, esse curso, porque primeiro que eu pensei nele quando quando o Tom nasceu, antes do Tom nascer, eu tive que ficar quase um mês de repouso, deitada, com risco de parto prematuro, e eu passei um mês deitada, né, metade no hospital, metade em casa, desenvolvendo a formação, desenvolvendo elementos, conteúdo programático. Então, vai fazer 3 anos, né, a primeira turma. Então, ele tem toda essa história, enfim, carinhosa por detrás, e todo de 6 em 6 meses que eu lanço a nova turma, eu regravo as aulas, enfim. Até porque as diretrizes pipocam. Hoje eu estava gravando a diretriz que saiu dia 4, né? Mas só para a gente falar da cetogênica, então a cetogênica clássica, que tem publicação no JAMA, que é uma dieta normoproteica, for God's sake, não é hiperproteica, ela é normoproteica e hiperlipídica, é 4:1, pessoal. É 4 de lipídio para 1 de proteína mais carboidrato, tá? Então, não é para perceber dieta cetogênica riquíssima em proteína, que você atrapalha esse switch. Tá? O que garante esse switch é você ter proteína normal. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque existem aminoácidos que são gliconeogênicos. Não é isso? Tem os aminoácidos que não são, mas vários aminoácidos, eles formam acetil. Se eu formo acetil, na verdade, alguns aminoácidos formam acetil, que são aminoácidos cetogênicos, mas a gente tem aminoácido que forma a cadeia dos intermediários do ciclo de Krebs. Então, se eu dou muito proteína, eu atrapalho a entrada do paciente em cetose, porque eu tenho aminoácidos que são glicogênicos. É só estudar bioquímica, eu juro. Se você souber bioquímica, a gente entende todas as teorias e entende as estratégias dietéticas, o que funciona e o que não funciona, tá? Ok. Então, tudo bem? Então, a dieta cetogênica, ela acaba tendo pouco carboidrato, então as moléculas de acetil, o CoA, né, ele precisa ser reciclado, 2 moléculas de acetil se condensam e formam os corpos cetônicos, né? Então, é como se você bloqueasse o ciclo de Krebs para a produção de energia, então você produz os corpos cetônicos, parte dos corpos cetônicos são eliminados na urina, parte vai para o hálito cetótico, e outra parte fica na corrente sanguínea realmente, o que a gente pode estar fazendo essa mensuração, tá? Eu vou falar tem pergunta aqui sobre diabetes. Pessoal, vou fazer o sorteio, vou só resumir aqui os nossos conceitos principais. Eu queria só, para quem não participou do sorteio, então vou sugerir que entre no post do sorteio, deve ter uns 8 posts para trás, foi acho quarta ou quinta-feira passada, tá? Então dá uma olhadinha, tá escrito sorteio, siga as regras do sorteio para poder, eu vou sortear agora, então quem quiser entrar pode dar tempo ainda, tá? Então eu só vou responder algumas perguntas aqui. Priscila Figueiredo, como fazer uma dieta ketoplant, né? Então, uma dieta cetogênica baseada em vegetais. É possível, a gente tem que subir bastante a gordura vegetal, tá? Na verdade, é simples, não é difícil. Eu lanço mão normalmente de proteína isolada, tá? Para garantir a proteína e não usar tanta proteína vegetal, né? Do tipo leguminosas, porque senão eu acabo estourando o teor de carboidrato, tá?
E a ideia é que para ser uma cetogênica, a gente tem que dar esse carboidrato ali em torno de 50 a 80 gramas. Vai variar de acordo com o paciente para paciente. O paciente muito bem adaptado, a gente consegue até subir um pouquinho mais o carboidrato, que ele rapidinho faz essa ciclagem para a utilização de gordura. Tá? Então, eu normalmente tenho que calcular, né? Não tem nada que é assim, né? Compra o livro e começa a fazer. Não, você vai calcular. E vai utilizar alimentos à base de vegetais para compor o cardápio e utiliza, gente, os alimentos de origem vegetal que são os fontes aí de fibras e fitoquímicos, né? Então, o que a gente falou na live de hoje? Falamos no início, vou tentar deixar salva. Falamos sobre teoria de set point, tá? E falamos sobre flexibilidade metabólica. Tá? São 2 conceitos de bases clínicas que eu quis passar para vocês aqui. Enfim, na formação são aulas e aulas sobre isso, mas eu acredito que, pelo feedback de vocês, eu acho que deu para acompanhar bem. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada.